Um puro sangue no contexto de cavalo geralmente se refere a um animal cuja linhagem é inteiramente composta por indivíduos da mesma raça, sem cruzamentos com outras raças. O termo indica que o cavalo possui uma genética pura dentro de sua raça específica. No entanto, quando se fala em cavalo puro sangue no Brasil e em muitos outros lugares, a referência quase sempre é ao puro sangue inglês PS, uma raça específica que se tornou sinônimo de velocidade e desempenho em corridas de cavalo. Características do puro sangue inglês PS. Aparência: são cavalos de porte atlético e elegante, com corpos esguios, musculosos e bem definidos. Possuem pernas longas e fortes, ideais para a velocidade. A cabeça é proporcional ao corpo, com olhos grandes e expressivos. O pelo é geralmente curto, fino e brilhante. As cores mais comuns são castanho, alazão e preto, sendo os tordilhos mais raros. Temperamento: são conhecidos por serem animais de temperamento enérgico, corajoso e com grande espírito competitivo. Podem ser sensíveis e exigem um manejo experiente. Aptidões: sua principal aptidão é para corridas de curta e média distância, sendo considerados os cavalos mais rápidos do mundo nessas modalidades. No entanto, também podem ser utilizados em outras disciplinas como salto e adestramento, embora exijam um treinamento adequado. Origem: a raça puro sangue inglês foi desenvolvida na Inglaterra durante os séculos 17 e através do cruzamento de éguas nativas com garanhões árabes, berberes e turcos, importados principalmente para melhorar a velocidade e a resistência dos cavalos de corrida. Três garanhões fundadores Birley Turk, Birley Arabi e Godopin Bar são considerados pilares da raça. Outras raças puras. É importante notar que existem diversas outras raças de cavalos consideradas puras dentro de suas próprias linhagens, como o puro sangue árabe, o puro sangue lusitano, entre outras. Cada uma dessas raças possui suas próprias características, história e aptidões distintas. Em resumo, ao ouvir a expressão cavalo puro sangue, é muito provável que estejam se referindo ao elegante e veloz puro sangue inglês, famoso por seu desempenho nas pistas de corrida. No entanto, o termo puro sangue em sua essência descreve qualquer cavalo que possua uma linhagem genealógica ininterrupta dentro de uma raça específica. As piranhas são peixes de água doce carnívoros, embora algumas espécies sejam onívoras ou até vegetarianas. Elas são conhecidas por seus dentes afiados e sua reputação de predadoras vorazes, que é frequentemente exagerada. Características: dentes: as piranhas possuem uma única fileira de dentes afiados e triangulares em ambas as mandíbulas. Esses dentes são interligados e usados para perfurar e cortar a carne de suas presas. Tamanho: a maioria das espécies de piranha cresce até cerca de 25 centímetros de comprimento, mas algumas podem atingir até 43 centímetros. Cor: a coloração das piranhas varia de prateada com tons laranja a quase completamente preta. A piranhas de barriga vermelha é conhecida por sua coloração prateada com a parte inferior do corpo vermelho alaranjada. Comportamento: as piranhas geralmente vivem em cardumes, o que lhes oferece proteção contra predadores maiores. Elas podem se tornar mais agressivas em épocas de escassez de alimentos ou durante a época de reprodução, quando protegem seus ninhos. Dieta: a dieta das piranhas varia dependendo da espécie e da idade. Os jovens geralmente se alimentam de insetos, crustáceos e pequenos peixes. Os adultos podem comer peixes maiores, outros animais aquáticos e terrestres, frutas, sementes e plantas. Algumas espécies se alimentam principalmente de barbatanas e escamas de outros peixes. Habitat: as piranhas são nativas da América do Sul e habitam rios, lagos, várzeas e reservatórios em bacias como a Amazônica, Orinoco, São Francisco e Paraná Prata. Relação com humanos: apesar de sua reputação, os ataques de piranhas a humanos são raros. A maioria das espécies não representam uma ameaça significativa, a menos que se sintam ameaçadas ou estejam famintas. Em algumas regiões, as piranhas são pescadas para consumo humano. Curiosidades: algumas espécies de piranha podem emitir sons semelhantes a latidos. As piranhas trocam e regeneram seus dentes ao longo da vida. A piranhas preta serrasalmus rombeus é a maior espécie e possui uma das mordidas mais fortes entre os peixes ósseos em relação ao seu tamanho corporal. As focas são mamíferos marinhos fascinantes que pertencem à família Possidae. Aqui estão alguns pontos sobre elas. Características: corpo: possuem corpo fusiforme e hidrodinâmico, ideal para nadar, e um pescoço curto. Pelagem: seu corpo é coberto por pelos que trocam anualmente.
Uma camada espessa de gordura ajuda a manter a temperatura em águas frias. Orelhas. Não possuem orelhas externas visíveis, apenas aberturas auditivas. Nadadeiras. Suas nadadeiras posteriores são usadas para propulsão na água, mas não podem ser rotacionadas para frente, o que torna seu movimento em terra desajeitado. Bigodes vibriças. No focinho, possuem vibriças sensoriais que funcionam como órgãos táteis. Onde vivem em habitat. A maioria das espécies de focas vive em águas frias, como as regiões polares do Ártico e da Antártida. No entanto, algumas espécies podem ser encontradas em águas temperadas e até em regiões mais quentes, como as focas monge. Habitam águas costeiras, baías, estuários, ilhas rochosas e, algumas vezes, lagos costeiros de água doce. O que comem é alimentação. As focas são carnívoras. Sua dieta principal consiste em peixes, crustáceos e moluscos. Algumas espécies podem até se alimentar de outras focas. Comportamento: podem ser diurnas e noturnas, alternando períodos de caça e descanso. Comunicam-se através de vocalizações para estabelecer territórios e atrair parceiros. São excelentes nadadoras e mergulhadoras, capazes de atingir grandes profundidades para encontrar alimento. Em terra, geralmente se locomovem arrastando o corpo. Algumas espécies formam colônias para reprodução e descanso, enquanto outras são mais solitárias. Reprodução: o acasalamento geralmente ocorre na água. As fêmeas geralmente dão à luz um único filhote por vez, após um período de gestação de cerca de 10,5 meses varia entre as espécies. Os filhotes de algumas espécies podem aprender a modificar o tom de voz, similar aos humanos. Conservação: algumas espécies de focas estão ameaçadas devido à caça histórica, em alguns casos, ainda ocorrendo, perda de habitat e outras ameaças ambientais. Esforços de conservação estão em andamento em várias regiões para proteger as populações de focas. Espero que esta informação seja útil. Se tiver mais alguma pergunta, pode. Leão é uma palavra com múltiplos significados em português, e o sentido exato depende do contexto. Aqui estão os principais significados. 1. O animal pantera-leu. Rei da selva, o leão é um dos maiores e mais poderosos predadores terrestres, frequentemente chamado de rei da selva, embora tecnicamente viva principalmente em savanas e não em selvas densas. Características físicas: possui um corpo musculoso, cabeça grande nos machos adultos, uma juba distintiva que varia em cor e tamanho. As fêmeas são geralmente menores e não possuem juba. Comportamento social: leões vivem em grupos sociais chamados coalizões para machos, e matrilinhagens ou orgulhos para fêmeas e seus filhotes. A caça é frequentemente um esforço cooperativo, especialmente para presas maiores. Distribuição geográfica: atualmente, a maioria das populações de leões selvagens encontra-se na África subsaariana, com uma pequena população isolada na floresta de Gir, na Índia. Conservação: muitas populações de leões estão em declínio devido à perda de habitat, conflitos com humanos, caça ilegal e doenças. A conservação da espécie é uma preocupação global. 2. Astronomia. Constelação de Leão, uma constelação proeminente no céu noturno do hemisfério norte. É facilmente identificada por seu padrão de estrelas que se assemelha a um leão agachado. Regulus é a estrela mais brilhante desta constelação. É uma das 48 constelações listadas pelo astrônomo Ptolomeu no século II e permanece uma das 88 constelações modernas. Signo do zodíaco: Leão é o quinto signo do zodíaco, associado à constelação de mesmo nome. O símbolo astrológico de Leão é Leão, representando a juba do leão. Pessoas nascidas aproximadamente entre 22 de julho e 22 de agosto são consideradas do signo de Leão. É um signo do elemento fogo e de modalidade fixas. 3. Outros usos figurativos. Pessoa corajosa ou forte. A figura do leão é frequentemente usada para simbolizar coragem, força, nobreza e liderança. Alguém com essas qualidades pode ser chamado metaforicamente de leão. Esporte: em Portugal, Leão é o apelido e símbolo do Sporting Clube de Portugal, um dos maiores clubes de futebol do país. Se você ouvir alguém falar sobre os leões, provavelmente estão se referindo aos jogadores ou torcedores do Sporting. Rafael Leão, um famoso jogador de futebol português que atualmente joga pelo Acre Milan.
Em resumo, ao falar sobre leão, é importante considerar o contexto para entender se a referência é ao animal, à constelação barra signo astrológico, a uma pessoa com qualidades leoninas ou ao clube esportivo. Se você tiver alguma pergunta mais específica sobre leões,